Olá, hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2014. O transporte coletivo nos grandes centros urbanos. Desde o início do sistema de transporte coletivo no Brasil, que a população reclama dos serviços prestados e dos aumentos de tarifa. Os serviços de transporte urbano já surgiram como concessão do poder público, que historicamente pouco fiscaliza a qualidade do que é oferecido pelas empresas, nem as tarifas que são cobradas. O assunto é tema de uma entrevista exclusiva com o historiador Paulo Terra, autor de um estudo que identifica os problemas e vícios do sistema de transporte coletivo ainda nos seus primeiros anos de existência. E é um dos nossos destaques de hoje. Caso até interessante de um prefeito que decide que ele não iria conceder mais linhas para determinadas empresas, justamente porque os carros estavam velhos, ocorria muito atraso, as tarifas eram altas. E acontece que ele é retirado da prefeitura. A mediação de conflitos que a justiça oferece a casos que não precisem de abertura de um processo. Muitos casos de conflitos de vizinhança, né? Também conflitos entre ex-marido e ex-mulher que tenham filhos, né, em comum. Temos muitos casos envolvendo, por exemplo, situações de sucessão. A gentileza que se aprende ainda nos primeiros anos em casa e na escola. Ser gentil é isso, né? Ser uma pessoa educada, boa, que ajuda os outros. O mundo tem que ser melhorado, a gente tem que praticar mais essa parte. A justiça brasileira está cheia de processos que envolvem os mais diversos casos, tanto na área civil quanto na criminal. Somente em São Paulo, onde fica o maior tribunal do país, são mais de 19 milhões de processos tradicionais. Para despachar com maior rapidez, a Justiça também permite métodos alternativos para solucionar conflitos em que não haja necessidade de abertura de processo. Desde 2010, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, estabeleceu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses, criando os institutos da conciliação e da mediação, que atuam diretamente nos juizados especiais cíveis e criminais. Vamos ver como funcionam aqui no Rio de Janeiro. O que fazer quando o muro do vizinho está mais alto do que deveria e incomoda a sua privacidade? E quando numa batida de carro você sendo a vítima e quem bateu no seu veículo diz que não vai pagar pelo conserto nem pelas suas despesas médicas? Para casos como esses, a Justiça brasileira disponibiliza métodos para que os problemas sejam solucionados rapidamente e nem mesmo virem mais um processo, entre tantos outros que já existem. Mediação se constitui num método mais adequado de solução de conflito, que é construído, a solução de conflito construída pelas próprias partes interessadas. Já a conciliação é aquela em que normalmente há uma relação direta entre duas partes. A conciliação pode ser de natureza criminal, aplicado nos juizados especiais criminais, principalmente, nos crimes e contravenções, crimes de menor potencial ofensivo, e pode ser também nas relações cíveis, e aí, notadamente, nas questões relacionadas aos direitos do consumidor. As situações de conflitos resolvidas em sessões de mediação ou conciliação são sigilosas. Pedimos ao Grupo Interdisciplinar de Mediação de Conflitos para que simulasse uma audiência. Neste caso, simulado, trata-se de uma mediação e o mérito em disputa é a guarda de uma criança. Muitos casos de conflitos de vizinhança, né? Também conflitos entre ex-marido e ex-mulher que tenham filhos, né, em comum. Temos muitos casos envolvendo, por exemplo, situações de sucessão, né, onde alguém falece, deixa herdeiros, e esses herdeiros não conseguem chegar a um consenso quanto à divisão do patrimônio. Como se observa, os métodos alternativos para solucionar questões são mais vantajosos. Eles oferecem mais uma opção de solução de conflitos, que não passe pela estrutura interna do judiciário, que não vire processo, que não vire ação, que não seja uma decisão imposta por um juiz. À medida em que esses métodos, essas alternativas forem
se tornando parte da cultura do povo, mais utilizadas, consequentemente, o número de processos convencionais tende a cair. Felipe sabe bem o que é isso. Talvez estaria em processo ainda, porque de repente o pessoal não teria conhecimento de tal gravidade e de repente estaria até hoje o problema. E a demanda por esse tipo de ação da Justiça já é grande. Todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça realiza a Semana Nacional de Conciliação. Na última edição, em dezembro passado, somente no Rio de Janeiro, os acordos passaram dos 73% dos casos, envolvendo um valor de mais de R$ 1.200.000 em indenizações. E agora, sobre paternidade. O direito à paternidade é garantido pelo artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988. E no quadro Direito da Gente de hoje, o Jornal Futura vai tirar as suas dúvidas sobre investigação de paternidade. Veja só. Eu gostaria de saber quais são os direitos da criança quando ela tem o pai identificado. A paternidade identificada gera uma relação de parentesco por filiação. Todos os direitos decorrentes dessa relação a criança faz jus, ela titulariza. Por exemplo, tem direito aos alimentos, o pai tem que prestar o mínimo necessário para a sua subsistência, a criança tem direito à herança, na hipótese de falecimento do pai, a criança tem direito à previdência, ou se for um falecimento decorrente de algum atropelamento, por exemplo, esse atropelador, ele deverá pagar também pensão por morte para essa criança. O que deve ser feito se o pai não quiser registrar a criança? Na hipótese do pai não registrar a criança, essa criança representada pela sua mãe pode propor uma ação de investigação de paternidade. E através dos meios de prova previstos em lei, é possível, com certeza, dizermos se ele é ou não pai daquela criança. O suposto pai tem que fazer teste de DNA? O suposto pai tem que fazer o teste de DNA. O ideal é que ele faça o teste de DNA. Mas alegando o direito ao corpo, que é um direito da personalidade, ele pode se negar a qualquer intervenção médica. Só que nesse caso é importante citar o Código Civil, porque na hipótese em que o pai se nega a realizar o exame de DNA, o Código Civil estabelece uma presunção relativa de paternidade. Se nega a fazer o DNA, mas a presunção é de que você é o pai. Nesses casos, o teste de DNA é pago ou gratuito? Nos casos em que o filho propõe uma ação de investigação de paternidade em face do pai, o teste de DNA ele é custeado pelo governo, então totalmente gratuito, sem ônus nenhum para a família. Se der negativo, eu posso pedir outro exame de DNA? Na verdade, se o exame de DNA der negativo, aquele que requerer o exame, o filho, a criança, ele pode realizar dentro do processo de investigação de paternidade uma impugnação a esse resultado de DNA. Pode apresentar uma contraprova ou qualquer meio de prova, na verdade, que demonstre aquela paternidade. Mas isso tudo dentro do próprio processo de investigação de paternidade. E no próximo bloco a gente vai falar de transporte coletivo. Até já! Em instantes, historiador mostra em livro que o modelo de transporte público no Brasil já nasceu com os problemas que ainda hoje apresenta.